Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim sempre é uma honra e um privilégio quando chega essa hora de nossa conversa diária. Hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem A Obra-Prima, pregada pelo profeta, com respeito à perfeição, com respeito à manifestação da grande obra-prima que o Senhor tem desenvolvido por todos os séculos e que foi ocultado dos sábios e entendidos, mas revelados aos seus pequeninos aqui no tempo do fim, nos dias da vinda do profeta de Malaquias 4, que é o mesmo anjo de Apocalipse 10:7, que veio trazer a manifestação do Filho do Homem, ou seja, Deus tomando forma humana através do seu corpo, que é a igreja. Haja visto que quem não discernir o corpo do Senhor Jesus Cristo está fraco, ou doente, ou dorme. E, consequentemente, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo é a sua igreja. Veja, porque Deus tem mudado de forma, Ele tem tomado a forma de sua noiva, a forma de sua senhora eleita. Veja, haja visto que Adão disse de Eva: tu és carne da minha carne, ossos dos meus ossos. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo pode dizer a mesma coisa: nós somos carne da sua carne, ossos dos seus ossos. Deus tem se manifestado através de sua profecia, que Ele prometeu restaurar, veja, a árvore noiva, trazer a igreja à condição aonde a vida de Deus voltaria outra vez para dentro da igreja, para manifestar a palavra prometida para este dia. Então, vamos ler uma escritura em 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 8, para falar um pouco sobre a perfeição. A perfeição é quando a palavra prometida, profetizada, ela está encarnada. Quando essa palavra se torna carne, quando ela é manifestada, então podemos dizer que a perfeição tem chegado. Então Paulo diz assim: a caridade nunca falha. Lógico que a caridade é Deus. Ele é o filho da prosperidade, nada pode detê-lo, nenhum de seus pensamentos pode ser anulado. Deus nunca será derrotado. Veja, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Agora veja, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Veja, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e a caridade. Esses três, mas a maior dessas é a caridade. Todos nós sabemos que Jesus Cristo disse: sede vós perfeitos, porque perfeito é vosso Pai. Então veja, o que era em parte seria tirado para dar lugar à perfeição. Tomando um exemplo da natureza, nós sabemos que Jesus disse que o grão de trigo caído na terra, se ele não morrer, ele fica só, mas se ele morre, ele produz muito fruto. Então veja, o grão cai na terra, ele morre. A água, veja, do final do inverno, dá a ele uma chance de viver. Ela ressuscita a semente e começa um broto. Veja, isso ainda não é um grão, é em parte. Logo temos a florada, ainda não é o grão, é uma parte. Logo vem o cacho, ainda não é o grão, porém é uma parte. Mas, quando se aproxima o final da primavera e o começo do verão, veja, o grão é formado dentro da espiga. Veja, o grão é a perfeição. O grão é a vida que caiu na terra, passou por todos os processos e agora chega outra vez em forma de semente. Porque a semente é a continuidade da vida. E somente o original pode se reproduzir. O híbrido não se reproduz, o falso não se reproduz, somente o original. Veja, e o original é o único que pode produzir outro original.
Por isso, nós sabemos que a palavra é a semente original. A palavra falada é a semente original. Agora, a profecia de que quando viesse o que é perfeito, o perfeito é a manifestação da completa palavra de Deus. Veja, nós sabemos que Deus estabeleceu a sua obra-prima em Gênesis, o homem que estava na imagem perfeita da palavra. Veja, logo Deus o colocou em carne humana. Deus, como um oleiro, tomou um pedaço de barro, formou o homem de acordo com aquilo que estava em seus pensamentos. Logo, essa obra-prima, ela tombou no Éden. Satanás entrou por debaixo da cerca e o levou ao nível de incredulidade, e ele duvidou da palavra. Nesse instante ele se desligou, perdeu todos os direitos, à vida eterna, ao domínio e ao controle. Mas Deus não deixou a sua obra-prima caída. Deus nunca será derrotado. Ele foi e trabalhou. Ele, veja, agora estabelece o homem num novo pacto, um pacto incondicional. E ele começa a levantar sua obra através de Abraão. Logo veio Isaac, logo veio Jacó e logo veio José. Veja, uma base. Logo o corpo de trabalho foram os profetas. Logo veio o pescoço, João Batista. Então chega a perfeição. Jesus Cristo, a palavra, o verbo. Cada escritura manifestada na sua própria vida. Veja, é um paradoxo chamá-lo de perfeição ou de perfeito. Porque, na verdade, Isaías, quando teceu um comentário a respeito da pessoa de Jesus Cristo, a sua parte externa, ele disse que não havia aparência, não havia formosura, era um de quem os homens escondiam o rosto, não havia nada que pudesse ser atraente nele. Agora, nós não estamos falando de beleza humana, mas sim da palavra manifestada na vida de Jesus Cristo. Cada pedaço da Escritura estava manifestado em Cristo, porque prega o profeta, tudo que Deus foi, Deus derramou em Cristo. Agora, no Calvário, veja, Deus teve uma razão para ferir a sua obra-prima, Jesus Cristo. Tirou um pedaço para dali formar outra obra-prima, a sua igreja. A verdadeira igreja do Deus vivo, formada em 7 eras. Veja, a exemplo de uma mulher que quando vai dar à luz, temos a água e o sangue. Por isso quando aquele soldado feriu Jesus do lado, saiu água e sangue do seu lado. Ele estava dando à luz a verdadeira igreja, a senhora eleita, aquilo que foi tirado dele, como Eva foi tirada de Adão. E ele vem por esses 2000 anos, veja, trabalhando em sua obra-prima, outra obra-prima, para trazer a imagem perfeita da palavra outra vez. E aqui nos dias da voz do 7º anjo, veja, nos dias do anjo de Apocalipse 10:7, esse segredo de Deus seria manifestado. Veja, então a palavra chegaria outra vez em sua manifestação aqui no tempo do fim. Tivemos uma mensagem em parte, Lutero, representado pelo broto. Logo veio a outra parte, Wesley representando o cacho. Logo veio Pentecostes, Wesley representando a florada, Pentecostes representando o cacho. Veja, e o cacho é bem parecido com o grão, olhando de longe. Por isso Mateus 24, verso 24 disse, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas nós sabemos que não é possível. Logo dentro desse cacho se forma o grão. E ali estava a vida outra vez reproduzida para chegar à perfeição, de acordo com o grande projeto de Deus de restaurar a árvore noiva, ou restaurar, ou levantar a sua obra-prima, a verdadeira igreja. Então temos uma mensagem muito importante, veja, pregada pelo profeta, a obra-prima, e o profeta toca nesse ponto. É aí que precisa de luz, de revelação, para compreender o valor e a importância do ministério de Malaquias 4, aonde a palavra estava realmente manifestada de acordo com a profecia. Então olha o que diz o profeta. Agora, por aproximadamente 2000 anos, é o 108, 2000 anos Deus tem feito outra vez dele uma obra-prima, porque ele o golpeou para tirar um pedaço dele. No caso dele é Jesus, né? Lá no Calvário, como foi com Adão.
uma costela para fazer para ele uma esposa. E agora ele tirou um pedaço fora daquela obra-prima que ele feriu no Calvário. E foi justamente o Novo Testamento, isso é tudo. E ele cumpriu o Velho Testamento, agora o Novo Testamento é outra parte para ser cumprido. O Velho Testamento teve a sua obra-prima, Jesus. O Novo Testamento também tem a sua obra-prima, a noiva. Vejam. Agora, o Novo Testamento é outra parte para ser cumprida. Vejam, o Novo Testamento e o Velho Testamento são marido e esposa. Sim, vem. E o novo foi tomado, veja, o velho para apontar para o novo. Sim, um tipo, as sombras. Vem Cristo, a obra-prima para cumprir isso. Agora, sua noiva cumprirá tudo o que está no Novo Testamento. Outra obra-prima está em processo. Assim como gastou ele 4.000 anos para fazer esta obra-prima, agora ele tem estado por cerca de 2.000 anos fazendo outra obra-prima, a noiva de Cristo, outra obra-prima. Fazendo isso, ele faz isso através de seu método imutável. Deus tem um método, e esse método não muda de acordo com a Escritura. Método imutável. Da mesma maneira que ele fez a obra-prima, a sua palavra, e esta é a maneira pela qual ele faz suas obras-primas, porque só pode ser uma obra-prima perfeita quando é a perfeita palavra. Por isso tivemos a manifestação de Malaquias 4, a manifestação de Lucas 17:30, a manifestação dos dias da vida do Filho do Homem. Veja, o mesmo Jesus Cristo, Hebreus 4:12, Paulo falou sobre a perfeição. A perfeição é a palavra manifestada, por fora nenhuma aparência, simples, humilde. Mas o que importa é que as Escrituras estavam manifestadas outra vez. Por isso ele podia se pôr de costas para a audiência e mostrar o mesmo sinal que apareceu para Abraão, o mesmo sinal de Jesus com a mulher do poço, as mesmas obras e maiores, criando os esquilos. Veja, um ministério idêntico ao de Jesus Cristo outra vez, para confirmar o pacto de Abraão, quando Deus mandou que Abraão matasse os animais e colocasse metade de frente para metade, e no entardecer Deus passa entre as metades para confirmar o pacto com a semente real. E outra vez o Senhor Jeová veio aqui no tempo do fim, com o mesmo pilar de fogo, a mesma nuvem, os mesmos sinais e maravilhas, para mostrar que a perfeição tem chegado para a igreja, para cumprir cada promessa para esse dia. Irmão, espero que você medite nisso e possa abrir seu coração. O romano não é Jesus, mas na vida dele estava a palavra manifestada, estava o verbo, a palavra falada é a semente original. Cada escritura noiva tem que cumprir. Deus te abençoe, foi um grande privilégio. Até a próxima, deixa aí o seu comentário, faz favor. Até a próxima, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.